Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Último domingo do mês de agosto, última semana. E é uma bênção podermos estar na presença do nosso Pai, do nosso Deus. Um dia frio, mas graças a Deus, o Espírito Santo aquece a nossa alma, os nossos corações. Lição de número 8. Graças a Deus. Essa lição de número 8 fala sobre a resistência de Mardoqueu. E o nosso texto áureo está aqui no livro de Esther, capítulo 3, versículo 3. Muito bem, que diz o seguinte: Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu, ou do hebraico Mardoquai, né? Mardoqueu em português, porque traspassas o mandato do rei? Essa é a pergunta dos servos do rei da Pérsia, que estavam ali dialogando com o judeu Mardoqueu. Fizeram essa pergunta: por que você traspassa o mandato do rei? Bem, a verdade prática, ela vai dizer o seguinte: como cristãos, nós estamos sujeitos a situações de conflitos, especificamente de conflitos éticos, morais ou sociais, e nós devemos decidir sempre de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a Palavra de Deus. O problema é que tem gente que não conhece a Bíblia. Esse é o problema. Gente que não vem na escola bíblica dominical, gente que não participa do culto de ensino. Aí, irmão, ele é engolido, ele é basicamente levado pelas ideologias, pelos conflitos sociais, étnicos, morais aí de fora. Por isso tem muita gente que diz que é cristã, mas defende valores anticristãos. Parece uma contraposição, e é mesmo, é uma contradição isso. Mas isso se dá porque são pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Porque se conhecesse a palavra de Deus, jamais apoiariam ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Então não é achismo, mas eu gosto, não é isso. Você tem que ver, ou você é um servo de Deus, vai viver de acordo com a palavra de Deus, ou não adianta ostentar o nome cristão, defendendo ideologias e preceitos contrários à própria Bíblia. Agora, como aponta bem a verdade prática, como cristãos, nós estamos sujeitos aos conflitos éticos, morais. Agora, nós temos que sempre tomar uma posição bíblica, uma posição segundo a palavra de Deus, não distorcida pelas filosofias do mundo ou tentar adaptar, né? Acontece muito isso, uma tentativa de adaptação da palavra para satisfazer pessoas que não nasceram de novo. Pessoas que não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor e querem ser aceitas. Não funciona assim. Jesus falou para Nicodemos, um homem piedoso, acima da média, um príncipe entre os judeus, conhecedor da lei: você tem que nascer de novo. Falou na lata, né? É necessário nascer de novo. Então essas pessoas que gostam do cristianismo, mas querem viver os valores do mundo, têm que nascer de novo, irmão, como o Senhor Jesus declarou. Então nós precisamos sempre ficarmos com o que nos ensina a palavra do Senhor. A leitura bíblica em classe nessa manhã está no livro de Esther, capítulo 2, versículos 21 a 23. Depois, capítulo 3, versículos 1 até o 6. Eu quero convidar os irmãos para reverentemente se colocarem de pé para a leitura. Você que está aí na sua casa, nos acompanha aí, vamos ler todos com voz alta para guardar bem a palavra. São textos históricos, mas muito importante para compreendermos o contexto do que será ministrado nessa manhã. Então lá no versículo 21 do capítulo 2, inicia-se assim: Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre
o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester. E Ester o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Agora Ester, capítulo 3, versículos 1 a 6. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Ramedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandato do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram a saber a Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco opor as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Amém. Vamos orar? Pai Santo, Deus eterno, uma vez mais te damos graças por esse último domingo do mês de agosto, pelo início dessa última semana. Pai, nos ajuda, nos capacita, nos abençoa, nos dê da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, que possamos, Senhor, aprender, crescermos na graça, no conhecimento e colocarmos em prática a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, precisamos de ti, assim te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo que está em Ester. Ester 3:3. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandato do rei? É uma pergunta, né? Uma interrogação. Bom, o texto áureo da nossa lição está no capítulo 3 do livro de Ester. Então está no capítulo 3. Ali está o relato que Ramã é exaltado e ao mesmo tempo desenvolve uma certa antipatia, um sentimento de repulsa à atitude de Mardoqueu, ou como está ali, ódio. Os servos do rei Assuero, ou seus dignatários, julgavam o povo na porta. Isso nós já vimos que ocorria também lá no antigo Israel. Parece que era uma prática. Não havia, irmãos, esses meios midiáticos que nós temos hoje. Então, o melhor local era na porta da cidade, onde a maior parte das pessoas entravam, saíam, circulavam, o comércio, etc. Então, era na porta. Por isso, os dignatários passavam por ali para julgar, para examinar, para analisar.
Inclusive, as duas pessoas que tentam assassinar o rei Assuero ficavam por ali também. Possivelmente era alguém influente, que tinha acesso à realeza, ou à corte medo-persa. Bom, ali então, naquela porta, eram discutidos assuntos relevantes e feito também as apostas, as vendas, os contratos, tudo ali. E o Mardoqueu, como era uma pessoa que estava sempre por ali, por que ele era uma pessoa não considerada pelos dignatários persas? Então, uma pessoa não grata. Por que será? Porque quando passavam o Haman, que era uma espécie de primeiro-ministro do rei da Pérsia, que todo mundo se prostrava em reverência, e essa reverência faz parte da cultura dos persas. As mulheres tinham que fazer isso também para os maridos, na cultura persa. Eles tinham, inclusive os gregos zombavam disso. Os gregos nunca gostaram, falavam que os persas adoravam as suas autoridades. Os gregos zombavam. Os gregos não se prostravam. Esse é um dos motivos, inclusive, que havia muito conflito entre gregos e persas, porque havia culturas diferentes, percepções diferentes. O Oriente, especialmente na antiga Média Persa, e hoje você vê muito isso na expressão islâmica. Os muçulmanos, quando eles vão adorar a Deus, eles se põem de uma forma que somos escravos de Deus. A ideia do Islã, a submissão, porque eles colocam as palmas da mão no chão, a testa no chão, cotovelo no chão, joelhos no chão e pontas dos pés no chão. É postura de escravo. É a mesma ideia que se fazia nas antigas culturas, quando o rei da Pérsia era chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o título persa. E então, quando ele aparecia, todo mundo se colocava em posição de servidão. São escravos do rei, servos do rei, que você vê hoje na expressão islâmica, que são servos de Alá, né? Nesse caso de Deus, mas é a mesma posição de submissão absoluta. O Mardoqueu, ele percebe isso, ele fala, eu não vou fazer isso, porque isso aí tem a ver com uma ideia, ele deve ter interpretado isso, é uma inferência, porque o livro não diz isso, mas dá a entender que ele percebeu que esse tipo de saudação estava muito parecida com uma ideia de adorar o monarca, a monarquia divina. E ele falou, não, o meu rei é o Deus de Israel, eu não vou agir assim. Nós já vemos esses elementos antes de Mardoqueu. Você vê, por exemplo, na Babilônia, o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também não vão adorar o rei. Pode ver que eles não aceitam adorar a imagem do rei. Então havia, sim, uma cultura de que as pessoas deviam olhar os monarcas como divinos, ou como a expressão divina na terra, e aquele tipo de reverência era parecido com um tipo de adoração, o que trazia para o judeu um problema de ordem religiosa. Então, olhavam para o Mardoqueu com uma certa desconfiança, porque ele se recusava a obedecer tão decididamente às ordens do rei. O rei tinha exaltado Haman como primeiro-ministro, como a pessoa mais importante depois do rei, e todo mundo deveria reverenciar o Haman como primeiro-ministro. Então, deixando Mardoqueu de cumprir o que todos no Oriente faziam, tocante ao governo, em relação ao governo. E, inclusive, como eu já disse, as mulheres de todo o Império Persa tinham esse costume em relação ao homem. Achava que o homem é o senhor da casa, o dono da casa. Daí esse tipo de reverência, comum nas culturas daquele período. Mardoqueu tinha evitado cuidadosamente confessar que era judeu. Ele até falou para Esther, não fala que você é judia. Agora, não sabemos exatamente qual a razão, por que ele então vai declarar que ele é judeu. Talvez a pressão, né? As pessoas, por que você não reverencia o primeiro-ministro? Por que você não age como todo mundo aqui no Império Persa faz? Aí chega um momento que a gente precisa dar uma justificativa mais plausível. E aí ele falou, porque eu sou crente, né? Em outras palavras, porque eu sou judeu. Tá? Então ele acaba falando. Mas ele só fez isso então depois de ter sido pressionado. A Bíblia mostra isso, dia após dia aquela pressão. Por quê? Por que você
não faz isso, ao ponto desse tipo de conversa ter chegado lá para o primeiro-ministro, para o Ramã. Tem uma pessoa aí que ele não obedece o que todo mundo faz no império. Essa ideia de uniformidade imperial é um dos elementos do anticristo. O anticristo quer que todo mundo age igualzinho. Ele quer, inclusive, ele vai pôr o número da besta, é uma ideia de você ter a homogeneidade, de você controlar, né, nivelar todo mundo. E normalmente quem quer nivelar todo mundo, nivela por baixo, né? Porque nunca nivela por cima, pode observar. Então, essa atitude do anticristo também está presente nessa perspectiva de querer que todo mundo seja igualzinho. Irmão, a Bíblia não mostra isso, a Bíblia mostra uma pluralidade. E você vê isso nas igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Tem uma igreja diferente da outra, mas todas são igrejas de Jesus, até aquela que está ruim, a Laodiceia, até aquela igreja é a igreja de Jesus. Então não há essa ideia de homogeneidade, todo mundo. Isso é característica de seita religiosa. A característica da Bíblia é diferente. É aquilo que a gente vê nas 7 igrejas da Ásia, por exemplo. Há uma liberdade litúrgica. Agostinho de Hipona, há 1600 anos, ele fala uma coisa que nós temos que refletir. Ele diz assim, o que for essencial, a unidade. O que não for essencial, a liberdade. Em tudo, a caridade. Então, o que for importante, as doutrinas básicas da Bíblia, nós temos que ser iguais. Agora, o que não for, que são os usos e costumes, liturgias, isso não é relevante, irmão. A liberdade, cada um tem um jeito. Mas em tudo o amor. Olhar as pessoas como a imagem de Deus e tratar com carinho. Então, o Império Persa quer impor um modelo. E o Naamã, o Mardoqueu destoa desse modelo, que era o modelo do agrado do Ramã. Definitivamente, foi um erro ter revelado a identidade, Mardoqueu ter dito que era judeu. Ele não devia ter falado isso, ele mostrou a sua identidade étnica. E isso tornou, então, o quê? Os judeus um alvo do Ramã. O que era uma pessoa virou todo o povo judeu, virou alvo. Essa história é uma das demonstrações de como Satanás tenta destruir o povo judeu antes do Messias vir. O faraó, provavelmente Tutmés III, que ordenou que todas as crianças, o Tutmés III foi da 18ª dinastia no Egito, ele ordena que todas as crianças sejam jogadas no rio Nilo, todas as crianças masculinas. Isso é uma tentativa de destruir o quê? O Messias. Porque a profecia é clara, né, que nasceria um menino que seria o Redentor. Então você vê a luta de Satanás para tentar eliminar a linhagem de Judá. Essa é uma tentativa. Essa é a outra tentativa, quando Ramã tenta destruir os descendentes de Judá, os judeus. De novo, com a mesma perspectiva de tentar impedir a vinda do Messias. Mas a vinda do Messias é um decreto de Deus. Não tinha como impedir. Né? Tem coisas, irmãos, que não tem jeito. Isso já é uma profecia. Já está independe, por exemplo, a vinda de Jesus independia da vontade das pessoas, se as pessoas eram fiéis ou se eram infiéis, se iam obedecer ou se não iam, se iam crer ou não iam. Não, Jesus ia vir, porque Deus tinha esse plano, Deus tinha o plano da redenção, e independia da vontade humana. Então a tentativa é frustrada, todas as vezes que eles tentam destruir a semente, são frustrados, porque não adianta, Jesus viria, Deus estabeleceu esse plano, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso tem a ver com presciência. Por outra parte, essa revelação era necessária para que Deus pudesse demonstrar sua grande graça e poder, livrando o seu povo, né, dessas maquinações malignas das forças terrestres deste mundo. Então Deus tinha um plano e ia estabelecer o seu plano de maneira miraculosa. Então, se você ler o verso 4 desse mesmo capítulo, você subentende que a obediência continha
um verniz de idolatria. O problema é esse, é que as pessoas se prostravam, mas havia alguma espécie, alguma coisinha, alguma inferência que levasse a adorar o ser humano. O verso 2 declara que todos os servos inclinavam perante Ramã, e que isso era a ordem do rei Assuero, era uma ordem do Império Medo-Persa. Os reis persas requeriam honras pessoais como se fossem divinos. Isso aí é a citação histórica do Heródoto. É verdade que o historiador Heródoto é grego, e é normal um povo tentar desconstruir o outro. Isso é normal. Mas, historicamente, se sabe mesmo que os reis do Oriente, não necessariamente a família Aquimênida, que era a família que governava o Império Persa naquele momento histórico, entre o século IV a.C., eles realmente se entendiam como divinos. Mas não são só eles. Aqui na América, quando os espanhóis chegaram, por exemplo, no Peru, o imperador Inca achava que era um deus também. Ele também pensava que era uma divindade, que queria ser adorado, que nem Deus. Então não é só o problema dos povos do Oriente, nós temos exemplo aqui também nas Américas. Então, no caso dos reis persas, eles tinham isso sim, há vários documentos de inimigos dos persas e documentos dos próprios persas dizendo que eles tinham essa percepção. Mas não há evidência histórica de que essa atitude tenha sido transferida para os oficiais menores, como é o caso do Ramã. O normal era o rei querer esse tipo de adoração, mas não os oficiais. Agora, ali no caso, o rei que tinha esse direito transferiu para o primeiro-ministro. Então, é um caso atípico, né? Mas nós não temos evidências históricas disso. O Talmud, vamos ver o que os próprios judeus falam dessa situação. O Talmud, que é a tradição judaica, muitos intérpretes, inclusive o historiador judeu Flávio Joséfo, ele faz uma afirmação que nos chama atenção. Eles sugerem que o Ramã, esse primeiro-ministro do rei da Pérsia, ele era filho de Ramedata, até aí a Bíblia diz mesmo. E aí a Bíblia fala que ele era agagita, está lá em Esther 3:1, pode olhar lá no livro de Esther. Sendo assim, eles sugestionam que ele fosse descendente do rei Amalequita, aquele rei que foi morto pelo profeta Samuel na época do rei Saul. Agag, que estava já tranquilão, né? Porque o Saul é desobediente. O que o Saul fez? Deus mandou destruir os medianitas. Aliás, os amalequitas. Mandou destruir os amalequitas. E o rei Saul, na hora da guerra, observou que tinha ali bois, ovelhas, tinha muita coisa boa. Falei, bom, vamos matar uma parte, né? E outra nós vamos pegar, porque esse tem muita ovelha bonita, vamos aproveitar para fazer um culto de ações de graças, né? É o pensamento humano. E aí fez um acordo com o rei Agag e perdoou o rei. E o rei estava lá. E quando o profeta Samuel chegou e viu o Agag, a Bíblia diz que o Agag já estava tranquilão, porque o acordo tinha sido poupar a vida dele, então ele estava tranquilo. Mas o profeta Samuel matou o rei Agag na frente do rei Saul. Tem um filme do Richard Gere, sobre o rei Davi, é um filme antigo, que mostra essa cena, a hora que o profeta Samuel chega, e é interessante, a cena é muito forte, e ele pergunta para o rei Saul, você obedeceu a palavra de Deus? E o rei Saul fala, porque a Bíblia diz isso mesmo, você obedeceu a palavra, a ordem de Deus? Ele fala, obedeci. Falei, então o que esse rei Agag está fazendo aqui e esse barulho de ovelhas? Aí o Saul falou, não, veja bem, a gente aqui fez um acordo e poupamos, porque nós vamos fazer um grande culto, tal. Aí na cena do filme, que é muito forte, o Samuel tira a espada do rei Saul, com a espada do rei Saul, ele corta a cabeça do Agag e fala para o Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. É claro que é apenas uma imagem, né? Mas lendo a Bíblia parece que é mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Então ficou nos descendentes de Amaleque um ódio por Israel. Então
tanto o Talmud judaico, os sábios judaicos, muitos intérpretes, muitos teólogos, inclusive o historiador Flávio José, faz esse apontamento. Significa que isso é uma realidade? Não, significa apenas uma inferência, uma possibilidade. Isso não é uma afirmação categórica, né? Mas pode ser, é plausível. Bom, então, Agag é o único homem com esse nome mencionado no Antigo Testamento, conforme 1 Samuel, capítulo 15, versículo 8. Mardoqueu, como Saul, então, pertencia à tribo de Benjamim. É verdade, o Mardoqueu é da tribo de Benjamim. O rei Saul também é da tribo de Benjamim. Então, pelo que temos aqui, uma inimizade que vai voltar, né? Que vai, depois de muito tempo, vai aparecer agora no exílio. Matanças ferozes assinalaram a luta na antiguidade. E uma guerra étnica foi declarada contra os amalequitas. Isso realmente está registrado em Êxodo, capítulo 17, versículos 14 e 16. Balaão, no seu momento profético, lá em Números, capítulo 24, versículo 7, isso por volta do ano 1000 a.C., prediz que Israel se levantaria mais alto do que Agag. Olha aí. Tá? Então, tem algumas inferências na Bíblia. Amaleque é enfaticamente amaldiçoado em 1 Samuel capítulo 15, versículo 33. Tá? Então, isso são dados bíblicos. Por isso que a gente faz essa inferência. Talvez o livro esteja dizendo indiretamente que a antiga maldição continuava em operação. E derrubaria, então, a arrogância de Ramã, que seria, então, um descendente de Agag, o rei amalequita, lá de Números. Seja como for, o homem foi declarado inimigo dos judeus. Isso está no versículo 10. Ele fala que ele é inimigo dos judeus. Outra explicação vai dizer que Ramã tinha origem social inferior. Então, isso seria um problema, porque na antiguidade... Bom, não precisa ser na antiguidade. Tem gente que até hoje, irmão, tem esse problema. Tem esse problema. Até no Brasil, que teoricamente não tem essa tradição de nobreza, né? de plebeu. Até no Brasil tem gente que é a sua posição social, sabe? Essas bobagens. Então imagina na antiguidade. Se até hoje tem esses resquícios, imagina na antiguidade como era forte essa questão de classe social. Tá? E então há algum intérprete que fala, não, Mardoqueu sentiu que ele não devia se rebaixar, porque ele era, quer queira, quer não, o tutor da rainha. Então ele sentia um nível social diferente. Mas isso é uma coisa menos plausível, né? Mas existe essa ideia. Então, por essa razão, então, aqui nós teríamos um problema de orgulho social, né? Mardoqueu, então, não queria obedecer a alguém que, teoricamente, tivesse uma origem social inferior a ele. Mas isso é apenas, obviamente, conjectura. Bom, a referência dada anteriormente pelo historiador Heródoto mostra que os gregos não se inclinavam diante dos chefes persas, inclusive na hora das negociações. Os persas queriam que os gregos tivessem essa reverência, como era comum na cultura pérsia, e os gregos não faziam isso, tá? Porque eles se sentiam humilhados, ter que abaixar, rebaixar, que nem os persas faziam. Então, eles não tinham essa cultura. Talvez, Mardoqueu compartilhasse dessa atitude dos gregos. Até agora, eu apresentei para vocês 3 possibilidades, porque o texto não é explícito. Mas a mais plausível dessas possibilidades é, sem dúvida alguma, de que o ato de reverenciar os governantes pérsias, ou medos persas, na percepção de Mardoqueu, era como que ele estivesse reverenciando uma divindade. Porque é o elemento religioso que deve ter deixado Mardoqueu em um conflito espiritual bastante sério para ele não fazer isso, porque ele tinha muito a perder. E, na verdade, os judeus haviam sido curados da prática da idolatria. Então, vamos lá. Vocês sabem muito bem que Israel saiu do Egito, entrou na Terra Santa, naquele período denominado tanto de Josué como Juízes, você vê a presença da idolatria ali. No período de Samuel, 2 Samuel, Livro dos Reis, Livro dos Crônicas,
você vê continuamente o problema da idolatria. Israel é punido severamente por causa da idolatria o tempo todo. O problema do povo de Israel é a idolatria. Todos os profetas, leiam os profetas. Hoje ainda estava lendo, comecei a ler o profeta Naum, mas eu acabei de ler o profeta Miqueias. O problema, idolatria. Jeremias fala da problema, idolatria. Isaías, qual é o problema? Idolatria. Jeremias, idolatria. Ezequiel, problema da idolatria. O livro de Daniel é uma luta contra a idolatria. Tudo é o problema idolatria, mesmo naquele período. Mas é exatamente no período do exílio que Israel é curado da idolatria. Eles são curados. E é recente essa cura. Então, esse deve ser o motivo porque Naamã não quer se dobrar, se reverenciar um ser humano. Porque ele está com a cura contra a idolatria foi tão latente no coração do povo judeu, que no Novo Testamento, Jesus chama a atenção do povo judeu por hipocrisia, por desobediência, por injustiça, mas nunca por idolatria. Pode ler nos evangelhos, nunca o povo judeu nunca mais foi acusado por idolatria, o que é comum no Antigo Testamento. No Novo, não. Quando João fala para a gente, filhinhos, ele está falando para a igreja gentílica, nunca para a igreja judaica. O problema do judeu não será mais idolatria no Novo Testamento. Por isso que Jesus nunca vai falar de idolatria para eles, que eles já estavam curados. Agora, esse é um período que eles estão passando por essa experiência do que é idolatria. Aí vem lá um homem e todo mundo tem que reverenciar tudo. É natural que o Naamã deve ter falado, peraí, mas será que isso aí não é idolatria? Então, é possível que o problema seja de cunho religioso. Sendo assim, Mardoqueu radicalizou sua posição contra qualquer tipo de reverência ou ato que parecesse idolátrico. Não é que fosse, mas poderia ser. Então, todo cuidado é pouco, né? Já que eles foram curados de idolatria, agora qualquer ato, qualquer gesto que de alguma maneira possa ser interpretado como tipo de adoração, eles serão contra. Tá? Eles se radicalizam mesmo. Tanto é que Roma fez um acordo com a Judéia. Quando Roma conquistou a Judéia, embora Roma era tolerante mesmo, ela exigia que se cultuasse o imperador, mas o judeu não vai cultuar o imperador. Então se fez um acordo que os judeus orassem pelo imperador. Essa foi a jogada, né? Muito bem. Introdução. A ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa, inclusive na sua própria comunidade. Assuero decretou feriado, isso mostrou generoso, distribuiu presente, que era uma coisa normal mesmo quando uma nova rainha ou um novo rei ascendia ao trono. Mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu e não revelou então para ninguém que ela era judia. Havia muito o que acontecer na corte. A corte, imagina uma corte antiga. Hoje, nas cortes ou nos governos, nem vou falar corte, vamos pensar nos governos. No governo municipal acontecem coisas, conspiração, inveja, tramas. Hoje, imagina naquele modelão antigo, daquelas cortes, era coisa terrível, né? Coisas absurdas. Se você ler o historiador Flávio Joséfo falando sobre a família de Herodes, ou a família dos Macabeus, você vai ficar assustado. Coisas que acontecem na corte. O rei Herodes mesmo, ele matou a própria esposa, por causa de inveja da irmã dele. A irmã dele enfiou minhoca na cabeça dele, dúvidas, ele mandou matar a própria esposa. Depois mandou matar os seus 2 filhos, o rei Herodes. Então são coisas horríveis que aparecem naquela época, porque não tinha provas, não tinha o sistema que hoje nós temos. Hoje, pelo menos, a gente tem o que se chama a total oportunidade de defesa, né? Pelo menos é o que se apregou o Estado de Direito, democrático e de direito. Nós estamos vivendo um mundo que não tem nada disso, não tem o seu direito de defesa. É Roma que vai introduzir isso muito lentamente, até a consolidação
através do imperador Justiniano, já no ano 500 depois de Cristo, que vai sendo paulatinamente estabelecido o direito, depois do Código Napoleônico, até chegar para nós. Então esse é um processo longo e que tem grandes avanços e recuos, né? Até o que nós temos hoje, o Estado Democrático de Direito, é longo. Então eu estou falando de uma época que não tinha essa ideia. O rei, a palavra do rei era lei. Imagina você pega um rei maluco, né? Imagina o que acontece quando a palavra do rei é lei e o rei não bate bem da cuca. Imagina o que vai acontecer. Então eram coisas terríveis. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Foi isso que nós lemos no início aqui, no capítulo 2 ainda. Os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos contraditórios, facciosos, de problemas. Sempre tem alguém que deseja ser rei ou que deseja ter privilégios numa corte. Então, é acusação, um tentando derrubar o outro. Isso aí são as coisas humanas. É da natureza humana cair, da natureza humana caída, né, pelo pecado, alimentar, então, situações de conflitos, intrigas, ressentimentos, e isso gera tragédias, isso aí em toda a história humana. E, infelizmente, nem nós aqui no nosso meio, nós estamos isentos disso. Às vezes aparece um irmãozinho com essa fraqueza mental, né? Às vezes aparece aquela irmã que tem uma percepção equivocada, né? E que é desse mesmo sentimento, dessa mesma ideologia do mundo. Isso é de origem maligna, tá? E deve ser rejeitado por nós cristãos. Tiago fala de onde vêm as lutas, e ele está falando para a igreja. Porque havia gente, então, que ao invés de usar a sua capacidade, usar suas energias para ganhar almas, para orar, para buscar as coisas de Deus, estava criando problemas na própria igreja. Nós temos um caso seríssimo que João fala de Diótrefes, que assumiu a igreja e queria ter a primazia da igreja, queria ser presidente daquele campo e não queria nem receber o apóstolo João. É brincadeira. Não queria receber o apóstolo João e nem quem João enviava. Imagina se esse homem tem juízo. Está lá na epístola, na terceira epístola de João. Então, você percebe que isso, infelizmente, adentrou até na liderança da igreja. E nós precisamos vigiar para não gastar nossa energia contra o seu próprio irmão, contra a própria igreja do Senhor Jesus, mas orar e trabalhar para ajudar a obra de Deus. Nos dias do rei Assuero, 2 dos seus guardas, que é o Bigatã e o Teres, provavelmente eram pessoas da nobreza, eles são guardas, mas que faziam parte daquele grupo, eram pessoas de inteira confiança. Mas eles ficaram indignados contra o rei, não sabemos o motivo, provavelmente porque perderam algum tipo de privilégio. E eles tramaram o quê? Matar o rei Assuero. Então eles estavam ali, e o Mardoqueu, porque fazia parte desses grupos ali, estava ouviu isso e denunciou para a rainha Esther. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio, ele identificou o problema, como se fosse uma polícia secreta, e foi falar à rainha Esther, que era a esposa do rei. E foi, então, foi registrado isso. Se descobriu que realmente esses guardas tentavam assassinar o rei Assuero, e eles foram enforcados, eles foram banidos, e isso foi escrito lá no livro das crônicas, o que aconteceu. Inclusive foi registrado o nome do Mardoqueu, que ele tinha ajudado a preservar a vida do rei. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada também não deixou Esther envaidecida. Não, ela ouviu o seu mentor, né, o seu tutor, o Mardoqueu. Porque tem gente, irmão, que depois que vira alguma coisa, não conhece mais a gente. Sabe aquela pessoa que conversa com você, toma cafezinho com você, vira qualquer coisa, aí já nem olha mais para a sua cara. Eu vejo isso direto, irmão.
Tá? O mundo que eu convivo são de gente assim, infelizmente. Te abraça, te acolhe antes da eleição. Depois que é eleito, não olha nem para sua cara. Você vira um número na multidão. Isso é muito feio. Não pode ser assim. Você, irmão, tem que ser como você é. Agora vamos aqui para a igreja. Quanto é um obreiro, um cooperador, é uma benção. Vira presbítero, irmão, nem olha mais para a cara do irmãozinho lá. Aqui não tem, né, irmão? Graças a Deus que aqui não tem gente assim. Mas pelo Brasil aí tem, irmão. Não pode, vira diácono e já pensa que é a quarta pessoa da Trindade aqui na igreja. Olha que fraqueza. Fraquezona, né? Ah, irmão, para. Quer dizer, a Bíblia diz que quanto mais você recebe, mais humilde você tem que ficar. A Bíblia é o contrário, irmão. Então, quanto mais dons você recebe, quanto mais bênçãos você recebe, mais humilde você tem que ficar. É o contrário o modelo da Bíblia. Agora a pessoa inverte tudo. Fala, agora, irmão. Né? Eu teve um irmão que chegou na igreja, o irmão perguntou assim, o irmão é membro, irmão, da igreja? Ele falou, não, irmão, eu sou pastor. Mas pastor não é membro, irmão? Que fraqueza. O irmão é membro da igreja? Não, irmão, eu sou pastor. Falei, bom, eu pensei que você fosse membro do corpo de Cristo. Quer dizer, olha que absurdo. Então não pode, irmão. O fato da gente ser elevado a uma posição abençoada, saiba que é porque Deus tem um propósito de você abençoar aqueles irmãos que não têm acesso, daqueles irmãos que estão mais excluídos. É o contrário. Não é para você ficar vaidoso, achar que agora você, que maravilha. Não. É para você servir melhor. Então, cada conquista que Deus te dá, pensem que não é por você, é porque Deus ama as pessoas, a igreja, e é para você ser um canal de bênção, e não o contrário. Não é para sua vaidade pessoal, mas é para você ser mais útil à causa de Deus. Por isso que tem gente que recebe as bênçãos de Deus, mas cai logo. Sabe por que cai? Porque não entendeu o propósito. Por que foi abençoada? Por que foi abençoado? Por que Deus abriu aquela porta? Irmão, eu estou cansado de ver jovem que foi criado aqui no nosso meio, teve todas as bênçãos de Deus, Deus abre a porta de uma boa universidade e se perde, porque não entendeu o propósito. Eu também fui para uma boa universidade, pela misericórdia de Deus. Quando eu cheguei na Universidade de São Paulo, na minha época, irmão, tinha gente de extrema esquerda, os professores iam com camisetas ideológicas da aula. Mas eu nunca perdi essa ideia. Eu estou aqui porque Deus abriu essa porta para eu abençoar alguém. Eu não vim aqui para me envolver com essas ideologias, não. Então a pessoa tem que saber quem ela é, qual é a sua identidade, o seu compromisso com Deus. Tem que ter postura, irmão. Agora Deus começa a abrir as portas, a pessoa começa a se perder, e daqui a pouco fica pior do que o incrédulo. Quer dizer, não entendeu nada do projeto de Deus para a vida. E com razão sofre depois. Aí vai ter todas as mazelas do mundo e do pecado, sendo que podia desfrutar de uma bênção, das riquezas de Deus e abençoar o povo de Deus. Estou cansado de ver gente que entrou na nossa igreja, rebentado, foi restaurado e agora a igreja não serve mais para ele. Não, agora eu preciso de uma igreja elitizada. Esse irmão da Assembleia de Deus são muito simples. Olha, irmão, é triste ouvir isso, né? Quer dizer, quando veio tudo arrebentado, aí aqui era o local para a restauração. Agora está elitizado, tem que ter uma igreja elitizada. Deus me livre. Eu quero ficar com os irmãos mais simples que for possível, irmão. Porque eu sei que Deus nos chamou para... Jesus só vivia com os simples. Jesus tinha Herodes na época dele. Vê se ele ficava batendo papo com Herodes. Não, Jesus foi atrás do povo. Levar. Não que as pessoas não precisam, todos precisam. Mas nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus para te dar, para te abençoar, para te qualificar e para você estar como cabeça, foi para abençoar o corpo dele e não para a sua vaidade pessoal. Esther entendeu isso. Esther tornou-se rainha do maior império da época, mas ela não perdeu aquela humildade, está sempre ouvindo o Mardoqueu, que foi um pai para ela, né? Ela teve essa humildade. Ela não se envergonhou então do seu primo, que era um verdadeiro pai, nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o seu próprio nome, porque tem gente que é assim, irmão, pega informações dos outros para crescer mais. Fui eu. Não foi, irmão. Foi outro irmão que te deu essa ideia. Então rouba a ideia dos outros para dizer que só pode dizer que foi ele. Tem um monte de gente assim, irmão, que pega artigo dos outros.
manipula ideias dos outros, depois fala que foi ele, fui eu, irmão. Você vê, fui eu. Não foi, irmão. A hora que chegar na prova, vai sofrer, porque não é ideia dele. Não adianta, irmão. Sábio foi aquele faraó. O que ele fez? Ouviu José, falou, é você mesmo que vai ser a pessoa, porque Deus te revelou para você, então você... É assim que a gente deve agir. Agora rouba a ideia dos outros, rouba o projeto dos outros, e depois fala que é ele. Você vê, pare, irmão, seja humilde, dê a fonte. Isso aí é honestidade intelectual. Qualquer artigo que você for escrever, dê a fonte, escreve lá. Até a escola bíblica dominical eu vivo expondo aonde, foi adaptado, mas foi tirado de tal coisa. Até isso eu faço lá no comentário. Dê a fonte, irmão. Qual é o problema? Vai falar que foi você? Não foi. Você nem é obrigado a saber nada, mas dê a fonte. De onde você tirou isso? Foi de tal local. Então, a Esther, ela teve essa percepção. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, ela transmitiu ao rei informação, dando-lhe o devido crédito. Olha, foi o Mardoqueu, e foi registrado isso no livro das Crônicas. A investigação. A atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, uma questão de ética, de respeito, mas também de prudência. Foi prudente. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação. Claro, foi falado, tem guardas conspirando. O rei não é que o rei não acreditou, ele precisava de provas. Então houve uma investigação e realmente se descobriu que era um plano para matar o rei. Então o Bigatã e o Teres foram enforcados. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa, porque você não pode acusar de ninguém se você não tiver a certeza, as provas. Não pode sentar na frente das redes sociais e acabar com uma pessoa e depois aquilo não é verdadeiro. Até ser, irmão, não tem mais jeito, hein? As pessoas precisam ser mais responsáveis. Estou vendo gente aí falando coisas sem pé, sem cabeça, e depois para corrigir isso, se for mentira, se não for verdadeiro. E esse é o juízo que cairá sobre a pessoa que fez isso, não tem a menor dúvida. Então o rei, mesmo ouvindo a rainha, teve o cuidado de apurar a informação, porque é uma questão então de justiça. Nesse ponto, o rei Assuero, agiu como um líder sensato, né? Ele não exerceu apenas a força. Tem alguém querendo me matar? Mata ele. Não, vamos investigar. Ouviu? Então é isso mesmo. Muito bem. Mesmo sendo então fontes confiáveis, no caso de Mardoqueu e Esther, o correto é que busque comprovar para que não haja nenhum tipo de injustiça, porque às vezes a pessoa entendeu errado, interpretou errado, e isso é muito comum. A gente faz leituras, você olha uma pessoa e você imagina, achismo, eu acho, não pode ser assim. Agir com base apenas no ouvir dizer, estimula o quê? Fofocas. Interpretar, porque nós interpretamos, a nossa vida é de interpretar, então precisa tomar cuidado para não ser suscetível a nenhum tipo de manipulação. O registro dos fatos. Desde a antiguidade, era o costume registrar as crônicas, os fatos ocorridos na corte do governo, né? Então as crônicas do rei ficavam arquivadas. Até hoje é assim, irmão. Qualquer sessão da Assembleia ou da Câmara, é tudo registrado, está tudo ali. As pessoas podem consultar. Hoje é televisionado, inclusive, né? Ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei foram registrados nos livros das crônicas dos reis da Pérsia. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, porque isso também é registrado. Graças a Deus. Ramã, então, foi exaltado pelo rei. Ramã era muito rico, já entra em cena sendo elevado pelo rei Assuero como um dos príncipes do reino. E, como eu disse, o historiador Flávio Josefo afirma que ele era amalequita. E nós sabemos que os amalequitas eram inimigos históricos de Israel, como eu já disse no início. O termo agagita costuma ser associado, então, a Agag, que era o rei amalequita, registrado em 1 Samuel 15. Versões da Bíblia, como a NVI ou a nova tradução da linguagem de hoje, apresentam Ramã diretamente como descendente de Agag. Isso aí já é interpretação, né, irmão? Isso aí não é tradução, isso aí é interpretação. Um herói aparentemente esquecido, que é o caso, então, do Mardoqueu. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Ramã.
A Bíblia não fala que o Amã venceu uma grande guerra, nada disso. Só fala que ele foi exaltado pelo rei Assuero. Enquanto isso, nada mudou para o Mardoqueu. Apesar dele estar registrado o ato heróico dele, de ter impedido a tentativa de assassinato ao rei Assuero, mas não mudou nada na vida dele. Ele tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Às vezes, você faz uma coisa boa e parece que ninguém nem ligou, mas você que pensa, você plantou algo bom. Então, não deixe de fazer o bem para ser reconhecido, porque você pode se frustrar. Às vezes, você faz uma coisa muito boa e não dá em nada. Eu vou dar um exemplo. Lembra da oração de Elias, que desafiou os profetas de Baal? Ele achou que tinha eliminado o politeísmo em Israel. Todo cheio, agora aí ainda falou lá, saiu correndo atrás de Acabe, vai chover, aquela maior pressão. Daqui a pouco, ele achando que todo mundo tinha se convertido, que maravilha, agora caiu fogo do céu, agora todo mundo vai obedecer. Aí falou, é o seguinte, é melhor você esconder, porque a rainha Isabel está querendo te matar. Ele fugiu. Vai entender, irmão. Meu Deus do céu, o maior movimento, fogo do céu, milagre. Fugiu. Então, cuidado, não é porque você fez uma grande coisa, você acha que aí todo mundo, oh, Elias, que maravilha. Imagina, ele precisou fugir, senão a rainha ia matá-lo. Então, não é sempre que, porque você fez uma grande coisa, pode ser que ninguém veja. Ou fiz uma grande doação, ninguém ligou. Sim, ninguém ligou, mas Deus viu, está registrado diante de Deus. E quem sabe um dia lá falou, aquela irmã lá é uma bênção. Olha, às vezes ninguém falou, mas ficou na memória. As pessoas percebem isso, tá? Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais. Irmão, eu ajudo tanto, ninguém liga, ninguém me dá valor. Olha o problema. Crises emocionais, que pode gestar crises espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Puxa, eu fiz tanta coisa e ainda ficaram tudo contra mim. Então, calma, irmão. Tá? Vem a questão aí da boa consciência diante de Deus. O Asaf, que é um dos poetas da Bíblia, quase se desviou. Sabe por quê? Começou a olhar a prosperidade das pessoas más. Olha lá, aquele camarada não tem temor de Deus, rouba todo mundo e só prospera. E eu aqui, que faço a vontade de Deus, estou cantando, glorificando a Deus, não saio dessa situação. Não dá. Está lá registrado no Salmo 73. Não, para mim não dá, irmão. Eu sou fiel a Deus tudo e não sai dessa. Agora, cuidado, irmão. Prosperidade material não é sinônimo de bênção. A gente pensa que é, né? Porque pode ser mesmo, mas não é. Tem um monte de gente que é milionária. Mas tudo isso aí é de injustiça. Não pensa que é coisa que é a bênção de Deus, não. É de trapaça, de malignidade. E virão as consequências. E a pessoa achando que toda prosperidade vem de Deus. Não é assim, não. Tá? Tem um livro do pastor Paulo Romero chamado Supercrentes. Ele trabalha muito essa questão da prosperidade, como achando sempre que é uma bênção de Deus. Não necessariamente. Tá? Pode ser, mas não necessariamente. Então, cuidado. Mas, quando Asaf olha para as coisas espirituais, ele muda de postura. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido um desfecho diferente, né? O mesmo desfecho, falar, poxa vida, eu salvei o rei, não mudou nada, sai murmurando, né? Não tive nenhum elogio, né? Evitando então frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. É aquele pregador, né? Que subiu com aquela maior pressão, cabibrona dele de letras grandes, né? E escrito em vermelhos as passagens que Jesus fala, aquela bibliona, né? Subiu que nem um pavão e fez aquela prédica e tal. Ninguém deu um glória a Deus, irmão. Aí ele abaixou a cabecinha, céu humilhado, foi sentar. Aí o irmãozinho, né, que estava do lado dele, carinhosamente abraçou ele e falou assim, então, se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. Olha, irmão, que coisa profunda, né? Em outras palavras, se ele tivesse subido com humildade aqui, ele talvez descesse que não um pavão, né? Porque os irmãos teriam aceito. Então tem coisas, irmãos, precisa tomar cuidado na sua expectativa, né? Às vezes a pessoa faz algo com boa intenção, tudo achando que todo mundo vai achar maravilhoso, e de repente não é esse o resultado.
Então, cuidado com as suas expectativas para você não se frustrar. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, ele falou com a Esther, a rainha, que ele tinha acesso. Mas ele não pertencia ao escalão próximo do rei. Então, se ele podia ter ficado abalado psicologicamente. Puxa vida, basicamente, se não fosse eu, o rei podia ter até sido assassinado. Olha, irmão, se não fosse eu, ninguém deu bola para ele. Mas ficou lá escrito no livro das crônicas. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos. Fazer as coisas com alegria, com amor, mas sem essa percepção. Aí chama altruísmo. Eu já falei isso para os irmãos daquela irmã, que eu estava chegando aqui na igreja para dar aula. Ela falou: pastor, eu admiro essas pessoas aí que saem de manhã batendo nas casas para pregar a religião deles e tal. Eu falei: eu não admiro não, irmã. Ela falou: não? Por quê, pastor? Eu falei: porque aquelas pessoas estão fazendo aquilo, porque se elas não fizerem, elas não serão salvas. Elas serão consideradas servas más e infiéis. Então é uma questão de salvação. Estão fazendo boas obras para serem salvos. Mas eu admiro a irmã, porque a irmã já é salva. O que a irmã está fazendo aqui de manhã para ajudar, para dar aula? A irmã já é salva. Chama-se altruísmo. Aí você faz porque você ama. Não é para esperar elogio, para todo mundo achar que você é a pessoa maravilhosa. Não. Você faz por amor. Você já é salvo. Você já recebeu o Espírito Santo. Você nem precisava disso. Mas você faz, é fruto. Espontaneamente. Isso chama-se altruísmo. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Considerar merecer mais do que tem gera constante satisfação e não contribui em nada para o nosso crescimento. A resistência de Mardoqueu e o ódio de Naamã. Aliás, de Ramã. Naamã é o general da Síria. 3.1, reverenciado por todos. Então Assuero ordenou, é a ordem do rei da Pérsia, que todos se curvassem, se prostrassem frente ao primeiro-ministro, a Ramã. Mardoqueu não se curvava, não se prostrava. Nós já vimos as possibilidades. O nosso textual aponta isso. Há distintas opiniões que levaram então ele. Vamos ver o que a Bíblia de Estudo Pentecostal apontou. Ela diz assim: Mardoqueu recusou-se a inclinar diante de Ramã por lealdade a Deus. Está vendo a percepção? Tudo indica que a homenagem prestada a Ramã pelos servos do rei e por outros, ou era imerecida, ou conflitava com os atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração de Deus. Daí, Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Ramã. E isso você vê também os 3 companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Então, o apontamento da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal. A condição de judeu. Bom, o texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso, porque ele falou que ele era judeu, então deve ser um motivo religioso. Depois dos servos do rei questionarem, pressionarem dia após dia, algumas vezes por que ele não cumpria essa ordem de se prostrar como todo medo-persa era obrigado a fazer. A única resposta que ele poderia foi que eu sou judeu, né? Porque eu não posso. E essa notícia, irmão, chegou até o homem, o Ramã. Ele ficou assim sabendo, então os judeus então é um povo diferente, né? Então os judeus, então não dá, nós temos que eliminar esse povo. Ele não se encaixa com a gente. Então o Agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu, seu ódio foi extensivo, não foi apenas numa pessoa, acabou sendo para todo o povo. Nós vamos destruir todos os judeus do império, e tinha muita gente, a diáspora. Amã não seria o único a almejar o extermínio do povo judeu, porque eu já citei outros exemplos. Inimizades de gerações, intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, como primeiro-ministro, imagina, irmão, todo mundo reverencia. Destoa ali, ele fala: peraí, o que esse camarada quer? Vamos eliminar ele, né? E olha que isso é muito presente na cultura oriental. Eles têm uma ideia, um senso de coletivo, diferente do nosso.
o censo então, todo mundo homenageando, só um lá que não tinha jeito. Além de se sentir ferido, então, esse orgulho, é possível que Amã estivesse agindo também com esse sentimento da história do povo amalequita. É possível. Né? E, como eu já disse, o Flávio José faz esse apontamento, mas o Talmud também faz, e também alguns teólogos fazem. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias. A Bíblia relata, por exemplo, o caso dos filhos de Jacó que mataram os siquemitas por causa do ultraje que foi feito a Diná, a sua irmã. Ali é uma história muito triste, muito traumática. O próprio Jacó se revolta contra isso. Né? Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros casos de conflitos de gerações. Isso até no Brasil, né? No Brasil tem esse problema, principalmente em regiões do Nordeste. Ali tem algumas regiões que ainda tem. E aí ele faz a citação. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas histórias de violência, disputa de terra, de títulos, de poder. E isso ocorre, então, assassinatos. Né? Isso acontece muito. Que Deus guarde o nosso coração desse tipo de conflito, de porfia, de querer eliminar a outra pessoa. Não pode, irmão. Às vezes, a gente fica sabendo, a pessoa está orando para Deus matar a outra, irmão. Você acha que Deus vai ouvir uma oração dessa, irmão? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Mata esse governante. Não pode, irmão. Não pode. Isso não é a oração que você faz. Você tem que orar para Deus ter misericórdia, para nos proteger, nos guardar, dar uma saída, mesmo na hora que não tem, mas pedir o milagre, mas não desejar o mal para os outros. Não pode, irmão. Tá? Isso é muito feio. Você sabe por que Davi não matou Saul? Aparentemente, todo mundo falou, Deus pôs nas suas mãos, corta o pescoço aí do Saul, vamos acabar logo com essa guerra, tal. Ele não faz isso. Porque se ele fizesse, ele tinha legitimado alguém matá-lo também. Estão entendendo o problema? Então, só dele ter cortado o manto já pesou nele. Ele falou, bom, agora pode fazer isso comigo também. Então, cuidado. Se você tem sentimento de eliminar alguém, você está legitimando que alguém também te elimine. Tá? Então, precisa ter temor de Deus. Que Deus nos guarda. Não, claro. Se a pessoa tem esse espírito de destruir o outro, Deus também não irá protegê-lo. Ele fica em uma situação. Por isso que a Bíblia fala, minha é a vingança, não é a sua. Deus diz isso. Deixa Deus fazer a obra. Não vá querer fazer certas coisas que depois você perde a bênção de Deus, você perde a proteção. Você mesmo quer fazer justiça? Faça. Vamos ver se a sua justiça é justa. Tá? Então, cuidado. Tenha juízo. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz com todos. Se é possível, né? Porque tem gente que não adianta. Davi fala assim, eu estou falando em paz, eles já estão pensando em guerra. Eu estou falando em paz. Então tem gente que é guerreiro, não adianta. Só quer guerrear, só quer belicosa, grosseiro. Então a gente fica quieto. Irmão. Quando uma pessoa fala, tá bom, até logo. Nem dou bola, vou ficar perdendo tempo. Você vê que a pessoa é grosseira, desrespeitosa, já vem com uma voadora em cima de você, você fica quietinho, deixa para lá. Não adianta, a pessoa precisa nascer de novo. Cara, você vai querer, sabe, às vezes é isso mesmo que ela quer, né? Tirar você da sua paz, não suporta a sua paz, vê que você é um homem de paz, uma mulher de paz, uma pessoa de paz, de bênção, ela tem inveja, não pode, então tenta te destruir. Então tenha discernimento, não caia nesse jogo não. E para nós fecharmos, uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Não deixe iludir por isso. Embora não devamos viver desconfiando de tudo, de todos, né? No que hoje tem muita a teoria da conspiração, meu Deus, a pessoa está achando que está. Né? Tem mesmo gente assim que não tem nem paz, porque está tudo contaminado, tudo. Sabe? Sendo que Paulo falou que para o puro tudo é puro, mas para o impuro até o que é puro vira impuro. Né?
Então, cuidado com as teorias da conspiração. Também não podemos deixar de ser prudentes. Não podemos ignorar a malignidade que há no coração humano. Não pode, nós temos que ter discernimento. O maligno pode suscitar ódio contra nós. E dos locais onde a gente menos espera. Tá? Mardoqueu experimentou isso, foi cruel. Então precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra a carne. Olha, quando a Bíblia está falando aqui que a nossa luta não é contra a carne, cuidado, porque às vezes você pensa que ele está se referindo à sua natureza pecaminosa. Não é. Aqui ele está dizendo que a nossa luta não são contra pessoas. Não são contra as pessoas. Nossa luta não é contra isso. Mas contra os espíritos maus que tentam manipular as pessoas. Daí o cuidado, né? Lembra que eu disse para vocês, o irmão lá que foi expulsar o demônio deu uma bibliada na cabeça do endemoniado? Quer dizer, ele errou alvo, porque não é para bater no endemoniado, é para expulsar o demônio. Então, cuidado, não erra o alvo. Então, a nossa luta não são contra pessoas. Às vezes a pessoa vem e fala, tenha discernimento, será que não é um espírito mau que está usando a pessoa? Será que não é alguma influência, às vezes, da própria natureza pecaminosa? Então, cuidado, não transforma as coisas na dimensão material, mas pode ser um sério problema espiritual nessa guerra. E normalmente é isso mesmo. Bom, se Deus nos permitir, final de novembro de 2024, nós pretendemos fazer essa abençoada visita em Israel. Ainda dá tempo, quem quiser, é só entrar em contato nesses contatos que estão colocados aí, e você pode fazer parte do nosso grupo, a viagem só para Israel. E para nós encerrarmos, a nossa próxima aula é a aula de número 9. Já estamos no mês de setembro aí. O primeiro domingo vai ser 1º de setembro. E o assunto é a conspiração de Ramã contra os judeus. É uma aula muito interessante, que embora a palavra Deus não está explícita, você vê o poder de Deus atuando. Então, o assunto é a conspiração de Ramã contra os judeus. Que Deus continue abençoando os irmãos, que vocês tenham um final de mês de paz, de bênção, de saúde. O restante do mês de agosto seja um mês vitorioso para você. Amém.